Eu cumprimento a todos os queridos irmãos e amigos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por esta tão grande oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui na sua casa, nesse templo, glorificando e exaltando o seu nome e principalmente levando ao seu lar a palavra de Deus. Eu quero convidar todos os nossos queridos irmãos, amigos, para lermos juntos uma porção da palavra de Deus. Deus abençoe aí as pessoas não evangélicas, né? Muitas pessoas que não são evangélicas, não pertencem ao nosso ministério, mas estão assistindo. Eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo aí, continue aí, não saia desta live, permaneça, porque com certeza Deus falará ao seu coração através da sua palavra. Nesta oportunidade, meus queridos, eu quero compartilhar com todos vocês uma porção da palavra de Deus que se encontra em uma das cartas que foi escrita pelo apóstolo São Paulo, a sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número, ou seja, primeira carta ou epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Hoje quero compartilhar com todos vocês uma mensagem que poderíamos colocar o tema: o grande chamado de Deus, ou quem sabe, o último chamado de Deus. Então esteja bem atento, deixe tudo o que você está fazendo nesse momento. Não responda a mensagem do WhatsApp agora, não atenda as ligações agora, porque há um chamado de Deus, e este chamado pode ser o último chamado. Então, vamos lá ler a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 3. Aonde Paulo, ele escreve dizendo as seguintes palavras: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu vou repetir a leitura porque se faz necessário. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Meus queridos irmãos, amigos em Cristo, ouvintes da palavra de Deus, nesta noite especial que o Deus dos céus nos presenteou e nos concedeu para poder juntos, mesmo através desta live, estamos juntos meditando na palavra de Deus. E como eu falei já no início, o tema da mensagem hoje é o grande chamado de Deus. Eu quero dizer e falar que existe um grande chamado de Deus. Deus constantemente está chamando, está fazendo um chamado, e este chamado é um chamado geral,
um chamado general. Por isso, eu li com vocês esse texto sagrado. Esse texto que eu tenho lido é um texto onde nós encontramos profundas verdades bíblicas, doutrinas gloriosas da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, homem que outrora era um perseguidor da igreja, um fariseu, alguém que zelava muito pela lei, a tal ponto de perseguir a igreja, os cristãos, acreditando Paulo naquele então que Jesus era um impostor, não era realmente o Messias, e que todos aqueles que seguiam a Jesus eram falsas testemunhas. Então Saulo, antes de ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele persegue cruelmente a igreja, levando muitos cristãos, prendendo e fazendo outras coisas. Mas chegou o dia em que ele teve a maior experiência da sua vida. Chegou o dia que, de uma forma, ele recebe um chamado de Deus. O momento em que ele então tem um encontro com Jesus, e a partir daquele momento ele se torna uma outra pessoa. Ele se torna agora um instrumento de Deus, uma ferramenta poderosa usada por Deus. A Bíblia chega a dizer: aquele que perseguia os cristãos, ele passa a ser perseguido. E a Bíblia diz que agora o Espírito Santo de Deus enche ao apóstolo. Na Bíblia Sagrada, ele escreve Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2 Tessalonicenses, 1º e 2 Timóteo, Filemão e também Tito. Estas cartas ou epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Em um total são 13 cartas. O Novo Testamento está composto de 27 livros e Paulo escreveu 13 cartas. Paulo foi um instrumento específico, uma chave específica no plano e no projeto de Deus, e é por isso que hoje eu estou compartilhando com vocês uma porção da palavra que foi escrita por este homem, que outrora perseguidor da igreja, mas que quando estava escrevendo esta carta, era um vivo e útil, poderoso instrumento na mão de Deus. Observe o que Paulo escreve aqui no versículo 3, ele diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Paulo aqui nos mostra que ele tinha a consciência, a certeza, a convicção de que Deus, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, o todo-poderoso El Shaddai, o grande Adonai, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Paulo ele tem a plena certeza e convicção e consciência de que este Deus supremo, a autoridade máxima em todo o universo, a vontade dele é que todos os homens sejam salvos. Paulo fala diretamente porque Deus quer que todos os homens sejam salvos, e este é o grande chamado de Deus, não somente para uma pessoa, não somente para um grupo de pessoas, não somente para uma cidade, para um estado, para uma nação, mas é um chamado de Deus para todas as nações, para todos os povos, o chamado para a salvação, porque esta é a vontade de Deus. Deus está interessado em que o homem seja salvo.
O homem não é qualquer coisa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Na obra da criação, o homem é a coroa da criação. E Deus, quando criou o homem, Deus, quando formou o homem, Deus não formou o homem e nem criou o homem para ele viver ou estar eternamente no inferno. Deus não criou o homem para ser condenado, mas Deus criou o homem com o propósito de servir a Ele e viver para Ele em relação, em comunhão eternamente. Porém, o pecado entrou no mundo, a humanidade foi atingida pelo pecado, a humanidade foi contaminada pelo pecado, a humanidade se afastou de Deus pelo pecado, o homem se distancia do seu Criador, o homem se distancia do seu Salvador, mas Deus sempre esteve chamando o homem, a humanidade, para voltar para si, para a salvação. É por isso que Deus agora, na nova aliança, no tempo da graça, Ele então envia o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, conforme João 3,16, aonde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe bem, o chamado geral de Deus, o chamado para a salvação. Deus está chamando todos os homens para a salvação, porque este é o seu querer, esta é a sua vontade. Porém, a Bíblia diz, Paulo ele diz também, que Deus não somente quer que o homem seja salvo, mas que também ele venha ao conhecimento da verdade. É claro que para o homem ser salvo, ele precisa conhecer a verdade. Se o homem não conhecer a verdade, ele não será salvo. Não há salvação. E Deus ele faz um chamado para a salvação através do conhecimento da verdade. É muito triste e lamentável que muita gente vive na ignorância. Ignorância, quando eu falo, falta de conhecimento, e principalmente falta de conhecimento da verdade. Vivemos em um tempo onde infelizmente as pessoas não lêem Bíblia, não estudam Bíblia, apenas comem ou pegam aquilo que estão lançando na mídia, nas redes sociais, mas não estão tendo um estudo, não estão tendo uma leitura diária, não estão procurando realmente conhecer qual é a verdade. E a verdade não está com o homem terrenal, o homem carnal. A verdade não está em uma denominação, em uma religião. A verdade está neste santo livro que é a Bíblia Sagrada. Se o homem quer conhecer a verdade, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que estudar a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Geralmente todos têm uma Bíblia em sua casa. É muito raro alguém que não tem um exemplar da Bíblia na sua casa, porém não lê, não estudam a palavra de Deus. Mas eu quero aproveitar este culto, este momento, e dizer para você, meu amigo, minha amiga, e principalmente você, meu irmão e minha irmã, é tempo de lermos mais a palavra de Deus, é tempo de estudarmos mais a palavra do Senhor e conhecermos a verdade, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. É impossível um homem ser salvo se ele não chegar ao conhecimento da verdade. Logo o apóstolo Paulo ele vai expressar e explicar quais são as verdades que Deus quer que todos nós, ou que toda a humanidade conheça. Olhe só, observe bem, é muito interessante como o Espírito Santo de Deus usa o apóstolo. É muito interessante se você acompanhar a linha de raciocínio de Paulo quando ele está escrevendo. Logo que ele diz, depois que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, aí ele diz no versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual é a verdade que Deus quer que a humanidade conheça? Em primeiro lugar, que há um só Deus. Só há um Deus. Deus sempre se revelou à humanidade
como o Deus verdadeiro. E nós, quando lemos a Bíblia, conhecemos e encontramos esse Deus verdadeiro. Somente há um Deus verdadeiro, somente há um Deus, e nós precisamos, ou seja, a humanidade precisa entender: só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Existem vários deuses, deuses das nações, deuses com D minúscula, que são fruto da mente do homem, deuses que foram criados pela humanidade para servir os seus belos prazeres. Porém, só existe um Deus verdadeiro, o Criador da raça humana, aquele a quem um dia todos teremos que prestar conta. Só existe um Deus, e só existe um mediador entre este Deus santo, fiel, verdadeiro, onipotente, onipresente, onisciente. Só existe um mediador entre a raça humana e entre Deus. Só existe um mediador, só existe um. Não existe dois, nem existe três, existe apenas um mediador, e esse mediador tem nome. O seu nome é Jesus Cristo, o justo. É Jesus Cristo, aquele que esteve aqui na terra. Jesus Cristo é o único mediador. E esta verdade o mundo precisa conhecer, o mundo precisa entender, as nações precisam entender que somente Jesus Cristo pode interceder por nós diante do Pai. Somente Ele é o nosso mediador, somente Ele e ninguém mais. Em outras palavras, Paulo está dizendo: o único que pode nos salvar, o único que pode nos salvar é Jesus Cristo de Nazaré. O único que pode nos livrar do inferno, o único que pode nos livrar do lago de fogo, o único que pode nos livrar da grande tribulação que ainda virá sobre esta terra, se chama Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. É por isso que o próprio Jesus, ele diz no Evangelho segundo João, e João registra estas verdades. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Jesus disse: eu sou a porta da salvação, aquele que entrar por mim achará pastos e será salvo. Jesus também disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único que pode nos levar à presença de Deus. E olha o que ele diz em João 14,6: eu sou a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E em outra oportunidade, Jesus está dizendo e ensinando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos fará livre. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que o mundo precisa conhecer. Quem vai mudar a tua história, quem vai mudar o teu destino na eternidade, porque só existe dois caminhos, só existe duas opções. Após o momento em que o homem fechar os seus olhos aqui, após o momento em que o homem deixar esse mundo terrenal e partir para a eternidade, só existe duas opções, só existe dois caminhos: vida eterna e condenação eterna. E o único que pode nos livrar da condenação eterna se chama Jesus de Nazaré. Se chama Jesus de Nazaré. É somente Ele. Não existe religião, não existe homem nesta terra que possa te livrar da condenação eterna. É por isso que há um chamado de Deus. Deus está chamando a humanidade para que possam encontrar a salvação na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu vou concluir aqui esta palavra. Eu disse o chamado geral, porque Deus chama todos para a salvação, e todos têm oportunidade de salvação. Naquele dia, diante do trono branco, ninguém poderá dizer ao Senhor: Senhor, eu não tive oportunidade de ouvir a tua palavra, eu não tive oportunidade de conhecer a verdade. Todos têm oportunidade de conhecer a verdade, de conhecer que somente Jesus salva. Mas o que eu quero dizer para você,
esse grande chamado, esse chamado geral, ele pode ser o último chamado. Hoje, muitas pessoas partiram para a eternidade, centenas, muita gente partiu para a eternidade, muita gente de distintos problemas de enfermidade, acidente e tantas outras coisas. Ou seja, muitas pessoas hoje tiveram o último chamado para eles. Muitas pessoas hoje, antes de partir para a eternidade, ele recebeu o seu último chamado. Chamado aqui eu falo como oportunidade de aceitar a Jesus, oportunidade de abandonar o mundo, de abandonar o pecado, se entregar a Cristo, viver para Ele e garantir a eternidade com Ele. Glória a Deus. Todos os que partiram hoje para a eternidade tiveram o seu último chamado, a sua última oportunidade. Quem sabe hoje pode ser o último chamado de Deus para você. Quem sabe hoje pode ser a última oportunidade de Deus para você. Saiba que enquanto há vida, há esperança. Você pode estar, quem sabe, até em uma UTI, sem falar, mas ouvindo. Deus ainda pode te dar oportunidade. Hoje pode ser o último chamado de Deus para a sua vida. Se hoje for o último chamado de Deus para a sua vida, abra o seu coração. Na verdade é que nunca sabemos quando será o último chamado. Só sabemos quando deixarmos esta vida e partirmos para a eternidade. Aleluia. Eu quero orar neste momento com a permissão do nosso pastor e dizer para você, quando Jesus estava sendo crucificado lá na cruz do Calvário, à sua direita e à sua esquerda estavam dois malfeitores, e os dois malfeitores estavam tendo o último chamado de Deus para a salvação. O último chamado de Deus. Um dos malfeitores, ao invés de aceitar o chamado de Deus e aproveitar a oportunidade, porque estavam ao lado de Jesus, começou a zombar, começou a escarnecer de Jesus e dizer: Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e salva a nós também. O malfeitor, nos últimos momentos da sua vida, morrendo, ele zombou de Jesus, escarneceu de Jesus e perdeu a última oportunidade da sua vida. Você já parou para pensar alguém morrendo ao lado da salvação, ao lado do Salvador, e perder a oportunidade de salvação? O malfeitor que foi condenado, ele morreu ao lado do Salvador, ele estava ao lado de Cristo, do Filho de Deus. Mas o outro malfeitor disse: como pode ser? Você não se arrepende estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse justo, ele é inocente, em outras palavras, dizendo. Aí o malfeitor arrependido fala para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem entendeu o chamado de Deus para a salvação. Aquele homem entendeu que Deus estava dando a última oportunidade para ele, porque ele estava morrendo ao lado do Salvador. E Jesus falou para aquele homem malfeitor: hoje, não é amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Hoje mesmo você estará no paraíso, porque você aproveitou a última oportunidade da sua vida. Deus está dando oportunidade para pessoas nesta noite. Aleluia. E pode ser a última oportunidade. Pode ser a última oportunidade. Não brinque enquanto a vida há esperança. Mas a partir do momento que sairmos deste mundo, não haverá mais esperança, não haverá mais oportunidade de salvação, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Enquanto é dia, enquanto você está respirando, enquanto você está racionando, por favor, entregue a sua vida a Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, que está parado, distanciado, mesmo com toda esta pandemia, mesmo com tudo que está acontecendo, você não fica sensibilizado, você continua duro, você continua frio, você continua pecando. Jesus está te chamando para a salvação. Aleluia. Aproveite enquanto é tempo. Eu vou dizer como disse os anjos que vieram falar com Ló:
escapa pelo amor da tua alma, escapa pelo amor da tua alma, escapa enquanto é tempo. Vamos orar neste momento. Senhor querido Deus, neste momento eu te agradeço, meu Pai, por este momento, por esta oportunidade de estar ministrando a tua palavra, Senhor. Pai, tenha misericórdia. Deus, a tua vontade é salvar a humanidade, mas muitas vidas ainda não estão entendendo o mistério da salvação. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia desse homem, tem misericórdia desta mulher, tem misericórdia desta moça, desse rapaz, tem misericórdia desse adolescente. Em nome de Jesus, Senhor, repreende os demônios. Ó Pai, em nome de Jesus, repreende os demônios que estão trabalhando, impedindo as pessoas de entender a verdade. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Demônios malignos, demônios enviados por Satanás, que estão impedindo as pessoas de aceitar Jesus como Salvador, seja repreendido, seja repreendido. Em nome de Jesus, os poderes de Satanás, os poderes que trabalham impedindo salvação, caia por terra, em nome de Jesus. Salva, Senhor, nesta última hora da igreja, salva, livra as almas do inferno. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, salva a população de Ivaté, salva o nosso Paraná, salva as almas do Brasil, salva, Pai, por favor, tenha misericórdia e nos ajude como igreja, como obreiros, nos ajude a propagar e a pregar a tua palavra nesta última hora da igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Breve no céu, Jesus, há de a paz.